Vamos para mais um Chafé com Terapia. Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre uma coisa que eu tô passando, que é a reconstrução. E o que a reconstrução fala, na verdade, né? Eu já tive vários recomeços, né? E esses recomeços, eles sempre são, algumas vezes dolorosos, outras vezes são complexos, né? Então, eu já tive alguns pensamentos com relação a isso daí. Sempre tive alguns recomeços, né? E às vezes eu não entendi o porquê que eu estava passando por aquela situação. Mas dessa vez ela está sendo um pouco diferente. Talvez eu acho que é por causa da maturidade, né? Talvez seja por conta do que eu estou passando, do que eu estou vivendo. Mas como terapeuta, eu entendo isso de uma outra forma. De uma forma muito mais clara, né? E aí eu percebi que eu precisava encontrar comigo mesmo. Você viu aquele filme Noivo em Fuga? Tem um filme chamado Noivo em Fuga, né? Esse Noivo em Fuga, por que ela não conseguia casar? Porque ela não sabia quem ela era, porque ela não sabia muito bem o que ela queria, né? Então, ela acabava fugindo, então ela comia um ovo de um jeito, porque um gostava, ela comia do outro jeito, enfim. Era várias formas, né, dela tentar se reencontrar. E muitas vezes, a gente fica perdido no caminho e a gente não consegue se reencontrar. Fazer esse recomeço. Porque o recomeço, a gente cria tanto planos com as pessoas que a gente acha que a gente não é capaz. E o que eu entendi nesse tempo todo? Que o recomeço é uma oportunidade de a gente se reencontrar e entender o que a gente quer ser, fazer na vida. Mas eu mudei um pouco a forma de reconhecer essas situações. Eu comecei a fazer exercício físico, me cuidar, tomar água, me alimentar melhor. E eu percebi que quando eu comecei a focar um pouco em mim, não foi tão doloroso, tão dolorido, porque eu me perdi, né? E às vezes, eu acho que você pode estar um pouco perdido, sem entender o que está acontecendo com você. E eu olhei muito, muito profundamente esses dias para mim, e posso ser bem sincero para você, que não foi fácil, né? Encontrar algumas soluções, algumas coisas, mas eu tive que lutar muito com o meu cérebro querendo voltar aos padrões antigos. Aquele padrão de briga ou de viver coisas que a gente não gostaria de viver. Mas sabe uma coisa que eu fiz diferente? Eu comecei a ser mais gentil com as pessoas. Eu comecei a ser mais gentil comigo mesmo. E eu comecei a perceber que, sendo mais leve, meu recomeço se tornou mais leve. E talvez eu não queira repetir os mesmos erros do passado. Então o recomeço, a gente acha que é ruim, porque a gente tinha planos, mas no final a gente entende, o nosso cérebro traz novas possibilidades e perspectivas. Mas para isso eu tive que reprogramar bastante, né? Tive que parar, fazer autoterapia, buscar esse entendimento. Tem gente que já tem esse conhecimento, maravilha. Mas a gratidão, a gentileza, eu vou dar até um exemplo engraçado, né? Eu estava saindo de um prédio, e aí tinha várias portas. Aí eu abri uma porta, a pessoa abriu outra porta, eu abri uma porta, a pessoa abriu outra porta, parecia uma coisa engraçada, né? E aí essa pessoa no final ficou meio assim, até querendo rir. Eu falei assim, você vê, gentileza gera gentileza, a gente não está acostumado com tanta gentileza. E ele ficou meio assim, e aí acho que chegou a família, ele, a esposa, mas eu acho que aquilo mexeu com ele de alguma forma, porque é tão difícil, né, a gente ser gentil. E eu comecei a ser mais leve, ser mais gentil com as pessoas, eu senti uma total diferença. Então não é só um recomeço de vida, mas um recomeço de perspectiva e de possibilidades. A gente tem sempre a chance de começar do zero, a gente tem sempre a chance de encontrar um eu seu perdido lá no passado. E é isso que eu tô fazendo aqui, tô me reencontrando e achando esse Daniel aí que estava desaparecido. Porque a dor passa, mas o seu valor fica. E é sobre isso que eu tô falando com as pessoas. Tudo vai passar, essa dor ela vai passar, ela vai diminuir. Mas quem é você? Quais são os seus valores? Pensa nisso. No nosso Chafé com Terapia, enquanto eu tomo meu cafezinho.